Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. A nação rubro-negra tem motivos de sobra para ficar feliz com essa excelente notícia. Cabe no Flamengo, Casemiro decide deixar Manchester United e pode assinar de graça. Flamengo libera zagueiro para a seleção brasileira. Flamengo estreia no Campeonato Carioca Feminino com atropelo sobre o Búzios. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. No universo do futebol, é muito comum que vilões se transformem em heróis e vice-versa. Ao longo da história, muitos jogadores conseguiram mudar a percepção que os torcedores têm deles. No entanto, essa reviravolta parece distante para Andréas Pereira e a torcida do Flamengo. O Andréas, que atuou pelo Mengão entre 2021 e 2022, é lembrado por um erro crucial que marcou a sua passagem pelo clube. Na prorrogação da final da Copa Libertadores de 2021, entre Flamengo e Palmeiras, ele perdeu a posse de bola, permitindo que o Daverson marcasse o gol que garantiu o título ao time do Palmeiras. Desde então, a relação entre o meia e os flamenguistas tem sido tumultuada, mesmo após a sua transferência para o Fulham da Inglaterra. Para intensificar essa polêmica, o Andréas Pereira voltou ao Brasil nessa temporada, mas para jogar no Palmeiras, o que gerou um descontentamento entre torcedores rubro-negros. Ontem, o Andréas Pereira brilhou ao marcar 2 gols na vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Fortaleza. Mas o que realmente chamou a atenção foi a sua declaração sobre o reencontro com o Daverson, que hoje joga lá pelo Fortaleza. Aspas, um reencontro de profissionais. Ele falou que me mandou uma mensagem, mas eu não vi ainda. Eu vou responder. Já falei que isso já passou e eu quero escrever uma grande história aqui no Palmeiras. Fecha aspas. Afirmou lá o Andréas Pereira após o apito final do jogo. As redes sociais foram inundadas por reações de torcedores do Flamengo que expressaram a sua indignação com a situação. Um deles comentou, aspas, vai ter que viver com essa mancha do fracasso para o resto da sua vida, fecha aspas. Outro torcedor classificou a situação como constrangedora, enquanto um terceiro fez uma brincadeira. Aspas, já começou a escrever a sua história naquele jogo que tu deu o doce. Fecha aspas. O desempenho do Andréas Pereira e do Palmeiras também trouxe uma nova dinâmica ao Campeonato Brasileiro, né? Com essa vitória, o time alviverde diminuiu a diferença para o líder Flamengo, que agora tem a obrigação de vencer o clássico de hoje contra o Vasco às 17h30 no Maracanã pela 24ª rodada do Brasileiro, para se manter confortável ainda na ponta da tabela. Muitos torcedores do Flamengo lamentaram a contratação do Jorge Carrascal, que não joga com o Felipe Luiz, ao invés do Andréas Pereira, que custava o mesmo preço do colombiano e já começou a mostrar o seu bom futebol no Palmeiras. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria ter contratado o Andréas Pereira ao invés do Jorge Carrascal? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo liberou os seus 2 jogadores convocados, os zagueiros João Vitor, de 18 anos, e o Iago, de 20 anos, para disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria. O torneio vai ser realizado no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Como os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores para as seleções fora da data FIFA, o Atlético Mineiro, por exemplo, vetou a liberação do seu zagueiro Ivan Roman. A dúvida era se o Flamengo iria segurar o João Vitor, que já faz parte do elenco profissional. Mas a comissão técnica do Felipe Luiz decidiu liberá-lo para a seleção porque o Danilo, reserva imediato da zaga, já está recuperado da sua lesão. E por entender que o Cleiton também está preparado caso precise jogar hoje. Destaque do título intercontinental com o gol de cabeça salvador nos acréscimos e uma cobrança sensacional de cavadinha na disputa de pênaltis, o zagueiro Iago está em seu último ano de base e ainda não subiu para os profissionais.
Os dois formam a dupla titular do Flamengo Sub-20 e vão tentar repetir a parceria na seleção brasileira. Destaque da campanha do título do Brasil no Sul-Americano da categoria, o João Vitor não foi liberado na época para o torneio, mas o Iago larga na frente dos demais concorrentes daquele setor. Iago e João Vitor se apresentam ao técnico Ramon Menezes nesta segunda-feira. A seleção está no Grupo C, ao lado da Espanha, Marrocos e México, que é o adversário da estreia brasileira no dia 28 de setembro, às 21 horas, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Santiago. Ontem, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos 4 jogos. Vitória 0, Fluminense 1, Ceará 1, Bahia 1, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4, Fortaleza 1. E hoje teremos mais 6 jogos: Mirassol e Juventude, Inter e Grêmio, Sport Recife e Corinthians, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Bragantino e Santos e São Paulo. Fora do Flamengo, desde dezembro do ano passado, Rodolfo Landim segue ligado ao mundo do futebol e apresentou nesse sábado uma proposta de compra da SAF do Confiança, de Sergipe. A equipe está na Série C do Campeonato Brasileiro. A oferta partiu da empresa LG2, que tem Landim como um dos sócios, por isso L no nome da instituição. Já o G2 é de Gustavo Oliveira, ex-vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, e Gabriel Araújo. A investida vai a debate no Conselho Deliberativo do Confiança. O grupo, liderado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, pretende investir até 500 milhões de reais em 10 anos. Entre as propostas estão a construção de um novo centro de treinamento, modernização do estádio Sabino Ribeiro, ampliação do sócio-torcedor e investimentos direto no elenco profissional. O Conselho Deliberativo do Confiança vai definir uma comissão interna para avaliar a situação. Se aprovado, o projeto vai para outra reunião no Conselho de Administração, que vai analisar e vai enviar para a Assembleia Geral. A informação da proposta do Landim é da ESPN Brasil. O Flamengo demonstrou toda a sua força e atropelou o Búzios por 18-0 em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca Feminino, realizada na Gávea, com um futebol envolvente e ofensivo do início ao fim. A equipe comandada pela técnica Rosana Augusto não tomou conhecimento da adversária. Mariana foi a artilheira da partida, marcando 5 gols. Com o resultado expressivo, o Flamengo larga na frente da tabela de classificação do Campeonato Carioca. O próximo jogo vai ser no sábado, dia 27, às 15 horas, horário de Brasília, novamente em casa, contra o Pérolas Negras, pela segunda rodada do Carioca Feminino. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa. E agora tem um novo botão aí, o hype, Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O volante Casemiro deve deixar o Manchester United da Inglaterra em junho do próximo ano, quando se encerra o seu contrato com o clube inglês. Assim, o jogador da seleção brasileira vai poder assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de janeiro. De acordo com o site Trivela, o Casemiro não deve renovar com o Manchester United e deve sair da equipe inglesa no próximo ano. Dessa forma, o jogador pode retornar ao futebol brasileiro sem custos, assinando um pré-contrato. Nesse cenário, o Flamengo pode ter mais uma boa opção no mercado da bola. O Casemiro perdeu espaço do Manchester United quando era titular absoluto com Erik ten Hag. Assim, visando a Copa do Mundo de 2026, o volante pretende ter mais tempo de jogo para se manter em ritmo e na mira da seleção brasileira. Vale lembrar que ele tem 33 anos, completados em fevereiro, tem 1,85 de altura, já fez 78 jogos pela seleção brasileira e é de São Paulo, São José dos Campos.
é um volante, mas também pode jogar de zagueiro ou meia central. Está no Manchester United desde agosto de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 10 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Casemiro com a camisa do Flamengo em 2026? Coloca aí! Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo às 17h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão com 50 pontos, o Flamengo tenta abrir distância do Cruzeiro e do Palmeiras, que venceu ontem e chega embalado por uma invencibilidade de 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Mas no meio da semana teve um triunfo aí de sabor meio amargo, em jogo marcado por erros de arbitragem no magro 2-1 sobre o Estudiantes de La Plata, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Vasco tenta uma recuperação no Campeonato Brasileiro, depois de se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, ao eliminar o Botafogo. O time tropeçou em casa contra o Ceará em 2-2 e ocupa a 15ª posição da tabela com 23 pontos. A excelente notícia é que o espanhol Saúl treinou no sábado e se mostrou recuperado da dor no pé esquerdo, mas ainda não é certo que jogue, ou seja, mesmo preservado para a partida decisiva contra o Estudiantes na próxima quinta-feira pela Libertadores. O Alexandro e o Jorginho também evoluíram bastante e estão perto de voltar aos gramados. O lateral esquerdo, que ficou fora dos últimos 3 jogos por causa de uma lesão na panturrilha esquerda, está avançando muito bem na sua recuperação e tem mais chances de ser relacionado do que o próprio Jorginho. A provável escalação do Flamengo para hoje vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl ou Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Vale lembrar que o Ayrton Lucas, Léo Pereira, Alan e Pulgar estão pendurados com 2 cartões amarelos. O Pedro tem no Vasco a sua grande vítima. Contra os 4 grandes aqui do Rio, nenhum time sofreu tantos gols com um artilheiro quanto o Vasco. São 10 participações diretas em gols, 8 gols e 2 assistências, superando até mesmo os números contra o Fluminense e contra o Botafogo. Foram 7 gols contra o Fluminense, 3 no Botafogo e apenas 1 contra o próprio Flamengo, quando ele ainda jogava pelo Fluminense. O Pedro já soma 150 gols com a camisa do Flamengo, ocupando a 9ª posição da lista dos maiores artilheiros do clube, à frente do Leônidas da Silva e empatado com o Bebeto. Se ele fizer um gol hoje, ele vai se igualar ao Jarbas, entrando ainda mais forte no seleto grupo de ídolos históricos do Clube de Regatas do Flamengo. O treinador do Vasco tem problemas para montar o seu time titular, porque o Lucas Freitas está suspenso na defesa. Lucas Piton e Tietê, titulares absolutos do Diniz, também não devem estar à disposição porque estão entregues ao departamento médico. Com os desfalques, o Diniz deve lançar Cuesta e Robert Renan na defesa pela primeira vez, juntos como titulares. O Hugo Moura, ex-Mengão, volta de suspensão e deve jogar no meio de campo. A provável escalação do Vasco vai ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues. Hugo Moura, Barros, Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Apita o jogo gaúcho Rafael Rodrigo Klein, assistido também pelos gaúchos Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira. No VAR, o goiano Caio Max Augusto Vieira. Mais de 50 mil ingressos haviam sido vendidos até ontem e a previsão é de 60 mil torcedores. A TV Globo em canal aberto e o Premier Futebol Clube em canal pago vão transmitir essa partida. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar, porque o meu eu vou dar daqui a pouco no final desse programa. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu querido filho Alexandre, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, meu filho querido.
muita saúde, muita paz, muitos anos de vida para você. Que Deus esteja sempre do seu lado, te protegendo e mostrando o caminho certo. Comemore bastante o seu dia, meu querido filho. Parabéns, Alexandre. Pena que você é fluminense, né? Mas tudo bem, eu aceito. Te amo, meu filho. Parabéns, estamos juntos. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 1-0, tá bom.